Então ele dizia me amar, mas sugava minhas energias. Vamos ver aí quem se identifica, não é mesmo? Quem está com problemas no relacionamento, talvez isso possa ajudar. Boa noite, Ana e Matheus. Assisto o canal há alguns anos já, desde 2015, se não me engano. Adoro o trabalho de vocês e assisto sempre que consigo. Quando não consigo, vejo ao vivo no outro dia. Depois de um longo tempo, resolvi mandar este relato. Pode contar tranquilamente, pois já troquei os nomes. Meu nome é Karina. Os fatos que contarei a seguir aconteceram entre os meus 21 e 22 anos. Ana, eu fui criada em família espírita e o contato com o outro mundo sempre me foi... É um relato longo, tá? Só vou lembrar vocês que é um relato longo. É longo. Eu fui criada em família espírita e o contato com o outro mundo sempre me foi natural. Desde pequena frequentei casas espíritas, sendo os meus pais participantes bem ativos do movimento espírita aqui da minha região. Vejo os espíritos esporadicamente e sempre consigo perceber a energia das pessoas. Quando estou tranquila emocionalmente, sinto quando estou sofrendo alguma influência, quando também estou, digamos que sintonizada, porém isso meio que falhou por um tempo. Vejo os espíritos esporadicamente e sempre consigo perceber a energia das pessoas. Quando estou tranquila emocionalmente. Bom, eu morava sozinha, porque aqui na região é comum irmos para outra cidade fazer faculdade. Me mudei com esse propósito e passava muito tempo sozinha. Sempre fui uma pessoa mais fechada. Eu meio que via as minhas amigas se dando mal em seus relacionamentos e preferia não me aventurar. Em meados do meu aniversário de 20 anos, estava tentando criar amizades na nova cidade, então me envolvi em atividades ligadas à doutrina espírita kardecista. Estava em uma ótima fase da minha vida. Estava na faculdade, todas as coisas que eu inventava de fazer davam certo e eu estava muito feliz. Isso é muito importante. Era líder de alguns grupos de jovens e afins. Em um desses encontros, conheci Ricardo. Já tinha o visto em outras ocasiões, porém nunca havíamos nos falado. Na época, eu havia machucado meu tornozelo, era bem ativa e ao mesmo tempo desastrada, então acabei me machucando feio ao virar o meu pé. Estava usando muletas. Ricardo logo foi muito gentil comigo. O encontro que nos conhecemos duraria 4 dias. No segundo dia era meu aniversário. Ele me deu bombons e uma flor. Nós tínhamos nos conhecido no dia anterior e achei isso, de certa forma, muito fofo. Trocamos telefone e começamos a conversar por mensagens todos os dias. Depois de uns 10 dias nos falando, eu precisava ir ao shopping resolver umas coisas e ele se ofereceu para ir comigo, já que eu ainda estava de muletas. Naquele dia, ele me ligou à noite e ficamos mais de 3 horas no telefone. Outro assunto, hein? Quando as pessoas próximas, tanto a mim quanto a ele, souberam que estávamos saindo, me avisaram para eu ficar esperta. Porque Ricardo era mentiroso e mulherengo. E uma pessoa um tanto quanto estranha. Fora que vivia envolvido em algumas coisas erradas, como drogas e afins. Eu falava sobre isso com ele, pois sou uma pessoa bem direta, e ele me dizia que isso era passado, que havia sim sido muito moleque, mas que ele tinha mudado. Bem, trouxa que eu era, fui começando a acreditar. No começo era as 1000 maravilhas. Ricardo faltava adivinhar o que eu pensava. Extremamente atencioso e companheiro, me levava na fisioterapia, me ajudava com tudo. Não parecia ser a pessoa que me falaram. E as pessoas fazem tantas fofocas, né? Então, depois de 3 meses juntos, Ricardo começou a me contar histórias da sua relação com seu pai, que era bem complicada. O pai parecia uma pessoa bem fria com ele, chegando até o maltratar e o xingar. Às vezes me ligava aparentemente chorando e muito triste,
Pareciam ser injustiças demais para uma pessoa tão legal. Sendo assim, começamos a passar muito tempo juntos. Às vezes ele passava dias em minha casa. Foi aí que as coisas começaram a desandar. Ricardo foi o meu primeiro namoro sério. Na época, obviamente, eu não me dava conta, mas hoje eu percebo que fui me afastando de tudo o que eu gostava, dos meus amigos, os poucos que havia feito na cidade. Meu rendimento na faculdade foi caindo, eu me afastei de tudo e principalmente da liberdade que eu havia conquistado morando sozinha. Enfim, estava o tempo todo com ele. Quando queria fazer outras coisas, ele me fazia me sentir culpada por não estar com ele. Fui ficando diferente. Eu nunca havia namorado sério, mas nunca fui uma pessoa muito ciumenta e me tornei nesse relacionamento muito ciumenta, de uma forma que hoje eu me envergonho de ter sido. Fui ficando cada vez mais nervosa e insegura. Comecei a dormir mal e a ter pesadelos. Várias vezes sonhava que estava sendo enrolada com várias teias de aranha e vira e mexe tinha a sensação de que estava sendo observada, mesmo estando sozinha em casa. Sentia uma sombra atrás de mim e quando olhava não tinha nada. Algumas vezes nós encontrávamos uma ex dele. No começo eu ficava indiferente, mas com o tempo, quando isso acontecia, eu comecei a sentir uma vontade imensa de machucá-la, como se ela tivesse feito algo para mim. E ele falava muito mal dela. O que depois, quando tudo desmoronou, negou até a morte. Eu fui ficando cada vez mais nervosa. Tinha dias que eu me pegava rangendo os dentes de tanta raiva. Minhas mãos ficavam machucadas porque eu tenho unhas grandes e apertava os dedos até cortar. Nossa! E quanto mais eu ficava irritada no dia a dia, mais ele se tornava carinhoso comigo. Hoje eu vejo que de alguma forma era como se ele ficasse contente com o meu nervosismo. Com 8 meses que estávamos juntos e ele estava morando em minha casa, eu resolvi fazer psicoterapia. Eu já havia feito antes e tinha me feito muito bem. E eu sentia que não estava bem. Eu ia ter um ataque de nervos se continuasse daquele jeito. Demorei a achar alguém que me atendesse, mas depois de algumas sessões eu senti a necessidade de pedir para ele um espaço. Pelo menos algumas horas por dia para poder ler, ver seriado, sair sozinha, essas coisas de relacionamentos normais. Conversei com ele e o mesmo chorou muito. Disse que eu não podia fazer isso com ele. Mas mesmo me sentindo um tanto culpada, no fim consegui o que eu queria, meu espaço. Achei que assim eu iria melhorar meu humor e tudo mais. Ledo engano. Comecei a ter cada vez mais pesadelos, ficava cada vez mais nervosa, muito, muito nervosa. Muitas vezes sem motivo. E quando não estava nervosa, começava a chorar do nada. Minha mãe dizia que eu precisava voltar para o centro, pois eu sou médium e não podia ficar afastada. Mas eu não queria de jeito nenhum. Só de ouvir falar em religião eu ficava muito irritada. Minha vida começou a desandar. Eu não tinha ânimo para nada. Mal ia para a faculdade. Tinha dias que eu não tinha fome nenhuma. Outros poderia comer o mundo. Eu não tenho tendência ou facilidade de engordar. Pelo contrário. E engordei 18 quilos. E eu sou pequena, Ana. Então fez muita diferença. Meu relacionamento foi ficando de mal a pior. Ele, que no começo quase não gostava de sair, começou a inventar de sair todo final de semana. Isso tudo no meu cartão de crédito. Ah, meu Deus do céu! Eu, que nunca bebi bebida alcoólica, comecei a beber. Voltei a ver vultos com muita frequência, o que eu não via há muito tempo. Acordava assustada durante a noite, tinha a sensação que alguém estava me observando. Na época eu achava que sendo mais companheira, indo no que ele me pedia, as coisas talvez voltassem a melhorar. Só que Ricardo passou a me dar atenção cada vez menos. Ficava o tempo todo no celular ou no computador. Comecei a desconfiar de que ele estava me traindo e passei a ficar mais atenta.
Tinha dias que eu acordava com a sensação imensa de que iria vomitar, mas não vomitava, e mesmo assim me sentindo muito fraca. Ricardo, enquanto isso, ficava cada vez mais frio comigo. Dizia que eu estava querendo era chamar a atenção dele. Naquela altura, eu sabia que ele estava me traindo. Não deu outra. Belo dia, ele foi tomar banho, peguei o celular dele. Eu sempre tive a senha do celular e ele havia trocado. A certeza que estava acontecendo algo só aumentou. Nesse meio tempo, eu adoeci de vez. Antes eu tinha ânsia e não vomitava. Agora, vomitava sem parar e não conseguia ir às aulas. Fiquei de cama e não tinha forças nem para sair da cama. Tinha dias que ele chegava em casa até que atencioso, mas aí era eu que não queria nem que ele me tocasse, porque ficava muito, muito irritada. Depois de uma semana de cama, acordei com meu celular cheio de mensagens no WhatsApp, de um número que me era desconhecido. Abri e eram fotos do Ricardo com a Larissa, abraçados, se beijando, ela sentada no colo dele, onde eu fazia curso de inglês. Eu comecei a tremer, sem parar. Eu não lembro exatamente muita coisa depois daí. Larissa era minha amiga de muitos anos. Estudávamos juntas já há algum tempo. Nós sempre estávamos juntas, de trocar confidências e tudo mais. Eu não sabia o que fazer. Me sentia anestesiada e parecia que a minha cabeça ia explodir. No momento, algo caiu na cozinha, fazendo um barulho imenso. Quando o Ricardo chegou em casa, eu o confrontei. Ele obviamente negou. Disse que não era ela na foto. Claramente era, eu havia visto, mas ele conseguiu me convencer que não. Peguei o celular dele e escondi antes que ele o levasse para o banho. Nessa altura eu já o havia observado digitar a senha algumas vezes, então havia decorado. Aproveitei e fui olhar tudo. Ele estava falando com várias meninas, mas uma delas me chamou a atenção, Larissa. Abri a conversa e foi devastador. Havia várias fotos dos dois juntos, deitados em uma cama, inclusive em meu carro. Meu carro, Ana! Larissa mandava fotos nua para ele. Fotos de lingerie, algemada e afins. Mais tarde descobri que quando ele me dizia que ia na casa dos seus pais no meu carro, ele saía com ela e com outras. Vi mensagens dele pedindo para ela abrir o portão para ele guardar o carro, lembrando o meu carro. Não sei como tive sangue frio. Tirei vários prints da conversa e mandei para mim mesma. Mandei as fotos dela nua e todas as outras. Apaguei tudo e travei o celular. Neste final de semana, minha mãe veio passar aqui. Hoje eu acredito que foi Deus que a mandou, pois foi um final de semana infernal. Peguei todas as roupas do Ricardo e joguei no chão do quarto. Ele saiu do banho e começou a rir quando viu. Fui na cozinha, peguei um isqueiro, dizendo que ia queimar todas... Eu até cuspi. Que ia queimar todas as roupas dele se ele não saísse da minha casa naquela hora. Eu morava no segundo andar de um pequeno prédio. Provavelmente colocaria fogo em tudo. Nossa. Ele disse que eu estava ficando louca. Que não iria a lugar nenhum. Ainda se recusa, sai, meu Deus. Que não iria a lugar nenhum. E ainda mandou que eu guardasse as suas roupas. Isso ferveu meu sangue. Isso ferveu meu sangue. Ele estava se recusando a sair da minha casa e ainda debochando da minha cara. Nesse momento eu senti um ódio que não sei nem explicar. Parti pra cima dele e deste momento eu não lembro de muita coisa. Aí que é perigoso, a gente fica cego, né? E aí que a merda pode acontecer, galera. Bom, minha mãe conta que eu comecei a gritar de uma forma irreconhecível. Ricardo me pegou pelo pescoço e me colocou contra a parede. Minha mãe, desesperada, chamou a polícia, pois ele estava me agredindo. Eu me debatia e batia nele,
2 vizinhos que dividiam o apartamento ao lado saíram, não sei de onde, entraram no meio e tentaram me segurar e ninguém conseguia me segurar. A polícia chegou, Ricardo, ao vê-los, me soltou. Eu acho que, na verdade, o cara tava tentando se defender, porque pelo jeito, né, foi para cima. O cara meio que te parou. Se ninguém conseguia te segurar, ele só conseguiu te segurar pelo pescoço. Bom, não tô defendendo agressão contra a mulher aqui, não tô. Mas talvez seja isso, enfim. Não lhe culpo, porque eu já tinha, acho que, mandado um tapa na cara do cara. Mas não vale a pena. Ricardo, ao vê-los, me soltou. Um dos PMs veio falar comigo. Lembro vagamente dele. Um homem moreno, alto e forte. Segundo minha mãe, eu fiquei poucos minutos de olhos fechados. Então me levantei, cerrando os punhos e parti para cima do Ricardo novamente, dizendo que iria matar ele. Os 2 policiais tentavam me segurar e eu me debatia, empurrava eles e saía de todos. Ana, lembra que eu disse que eu sou pequena? Então, eu tenho 1,52 m de altura e peso 46 quilos. Na época, eu devia estar pesando uns 60. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa consegue me segurar facilmente. E, naquele momento, eu estava com uma força sobrenatural. A minha mãe relata que eu estava irreconhecível. Eu respirava com força e tinha ódio no olhar. Eu mesma só me lembro de poucos flashes sobre isso. Mas não é pra menos, até eu ficar possuída depois de tudo isso. Bom, os PMs chamaram os bombeiros, que ao chegar chamaram o SAMU. Todos me seguraram e eles me sedaram. Nessa altura, todo o prédio estava ouvindo a confusão. E o que relato nessa parte foi o que a minha mãe me contou, porque eu não consigo lembrar. Tudo para mim é confuso depois que ele me olhou com deboche. Eu lembro das coisas escurecerem. Acordei no outro dia, já no fim da tarde, assustada, vendo uma menina sentada no pé da minha cama com a cabeça cheia de pontinhos estranhos no rosto. Comecei a chamar pela minha mãe e a menina simplesmente se levantou e saiu pela porta. Encostou no portal e ficou me olhando. Minha mãe me contou tudo o que havia acontecido. Ela demorou a acreditar, mas acreditou que eu não me lembrava de muitas coisas. Perguntei quem era a menina e minha mãe disse que não tinha nenhuma menina. Que eu devia rezar, pois a energia da casa estava bem pesada, por tudo o que havia acontecido. Ricardo havia ido embora, mas deixou as roupas dele aqui. Ele disse à minha mãe que eu tinha ficado louca e que ele não havia me traído. Fui mostrar as fotos para minha mãe e elas tinham sumido do meu celular. Provavelmente ele apagou. Por uns minutos achei que eu tinha mesmo ficado louca. Porém, eu as tinha mandado no meu e-mail e me lembrei disso. Garota esperta. Mostrei a ela e ela só ficou calada. No outro dia, Ricardo apareceu. Fedia bebida. Eu não quis vê-lo e só dele chegar perto de mim eu já me senti irada e com vontade de esganar ele. Ele deu um riso debochado e disse que eu estava ficando louca, realmente. Mas não saiu de perto. Ficou ali, me encarando, como se me testando a pouca sanidade que me sobrava. Comecei a gritar e minha mãe veio e pediu para que ele fosse embora. Quando ele saiu, eu caí em um choro que parecia que nunca mais ia acabar. Com uma tristeza imensa, com uma vontade imensa de morrer. Eu fui definhando. Nessa altura, eu não ia mais nas aulas, eu dormia a maior parte do dia e quando estava acordada ficava nervosa e agressiva. Não tinha fome, mal comia e mesmo assim eu continuava engordando. Estava bem gorda, inchada e com os olhos roxos e fundos. E também com icterícia. Minha mãe, que nessa altura do campeonato havia vindo falar comigo, estava ficando cada vez mais preocupada. Chegou no centro espírita onde uma tia indicou que ela fosse e veio falar comigo. Disse que eu estava passando por um processo obsessivo, que é quando a pessoa sofre influências negativas de espíritos ou pessoas encarnadas,
que isso estava me afetando muito porque eu havia me afastado do centro espírita e das obras de caridade que eu fazia, dando espaço para as influências negativas. Além de que tinha uma pessoa próxima que me sugava, mas não disse quem era. Nem precisa dizer. Eu não dei muita moral. Eu sempre soube que essas coisas aconteciam, mas pra mim eu só estava passando por uma fase difícil. Afinal, o cara que eu coloquei dentro da minha casa havia me traído com uma amiga minha. Pra piorar, né? Mesmo que eu tivesse tido um surto, era normal estar deprimida. Isto foi entre setembro e dezembro daquele ano. Aconteceram mais algumas coisas, mas vou omitir porque iria ficar ainda mais imenso o relato. Resolvi trancar a faculdade. O ano havia virado e eu me sentia muito mal só de pensar em voltar naquele lugar. Eu havia ido lá algumas vezes, resolver algumas coisas e foi horrível. As pessoas me olhavam com pena, algumas cochichavam. Eu era a corna louca. Eu era a corna louca que havia batido no ex. Todos sabiam o que tinha acontecido. Descobri que a Larissa espalhou fofocas pela faculdade inteira. Ela havia pedido transferência de uma outra faculdade para a minha e já chegou querendo ser o centro das atenções. Era melhor ficar um tempo afastada dali. Resolvi deletar todas as minhas redes sociais, troquei de telefone e bloqueei o Ricardo de tudo. Eu só sentia vontade de ficar deitada e deixar que a vida passasse. Esse menino ficou louco quando se deu conta de que eu tinha bloqueado e sumido de tudo. Isso demorou alguns dias, já que nessa época ele sumia e aparecia quando dava na telha. Começou a aparecer na minha casa de madrugada. Ligava na minha casa sem parar. Eu bloqueava os números e ele arrumava outros de amigos e sei lá de quem. Virou o ano, Ricardo aparecia algumas vezes. Me ligava chorando, pedindo ajuda, que ele estava fazendo besteiras demais. Só não me dizia quais besteiras. Em alguns dias me tratava super bem, em outros dias me tratava bem mal. Como se estivesse me fazendo um favor de aparecer. O que não fazia sentido nenhum, pois era ele quem pedia para vir me ver. Como era um ano novo, eu estava quase que me forçando a pensar em outros projetos. Havia até falado com os meus pais sobre passar uns meses com uma tia em Atlanta, nos Estados Unidos. Porém, às vezes eu sentia quase que como uma obrigação de ajudá-lo. Como se eu fosse responsável pelo príncipe do começo ter virado em um sei lá o quê. Eu tenho até dó dos sapos para comparar. Então não vou compará-lo com a pessoa, porque ele foi indo de mal a pior. Até me acusar de roubar dinheiro da carteira dele ele fez. A minha mãe, em um lapso de insensatez, achando que eu tinha feito para que ele não saísse, deu R$200 a ele. E ele passou mais uns dias sumidos daqui, além de eu ter levado um esporro imenso de graça. Ele provavelmente estava sem dinheiro para se drogar e gastar com suas piranhas e veio aqui fazer merda. Eu estava conseguindo me recuperar, mas quando ele aparecia, parecia que eu voltava para a escala zero. Então, ao mesmo tempo que tinha dias que eu queria salvar ele dele mesmo, e seja lá do que fosse, tinha dias que eu queria esmagar a cabeça dele, ou nem ouvir mais o nome da criatura. Um belo dia recebo uma ligação de uma menina falando para que eu parasse de correr atrás do Ricardo, que agora era namorado dela. Eu não pensei duas vezes, desliguei o telefone na cara dela. Bloqueei o número e bloqueei Ricardo novamente. No outro dia, o infeliz apareceu na minha casa, se fazendo de desentendido. Estava me esperando na portaria quando cheguei. Meu Deus, como a gente pode ser tão otária na vida, né? Eu, sem dúvida, mereci o prêmio de trouxa do ano. E ele mal tinha começado. Eu sabia que estava sendo uma idiota, mas simplesmente eu não conseguia tirar o Ricardo da minha vida. Me sentia ligada naquele infeliz. Eu sonhava com ele todas as noites. Acordava de noite ouvindo ele me chamar. Era um inferno.
Foi então que uma tia, vendo meu desespero, me convidou para ir com ela em um centro espírita de um amigo dela. Eu estava cansada daquela vida e estava aceitando qualquer ajuda nessa altura do campeonato. Chegamos e dei o nome para falar com o mentor espiritual da casa. Assistimos à palestra e logo fui chamada. Fui entrar na sala e me sentar de frente aos médiuns que eu comecei a chorar compulsivamente. Senhor Cláudio era quem dirigia o trabalho. Eu nunca tinha o visto na vida. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu acho, e disse... Não, ele colocou a mão sobre a minha... Acho que colocou a mão dele sobre a mão dela. Ele colocou a mão sobre a minha e disse... Difícil fase, né, filha? Não precisa carregar tanto peso dentro de si, filha. Cabe a você decidir deixar esse irmão para trás. Você está se acabando e há muita coisa que saberá na hora certa. Eles foram me dando passe fluídico e eu fui me acalmando. Naquela noite, o Sr. Cláudio me esclareceu muitas coisas, dúvidas que eu carregava comigo e não havia contado a ninguém, pedidos que fazia em minhas orações. Me disse também sobre aquela noite em que eu surtei e houve até polícia e tudo mais. Disse que eu estava sob forte influência espiritual, espíritos enviados por pessoas invejosas e até mesmo inimigos do passado, juntando... Mateus está cantando meio alto. Juntando com toda a maldade que Ricardo tinha no coração. Tudo isso junto. Me perguntou quem era a moça loira e um pouco mais alta que eu. Descreveu ela e a descrição bateu com quem? Larissa. Larissa, Ana, minha amiga, disse que desde a primeira vez que ela viu o Ricardo comigo, estava jogando energias ruins em nós, que desejava tirá-lo de mim. Me disse que naquela noite não poderia me esclarecer tudo, mas que tudo viria ao seu tempo. Comecei a ir a este centro todas as quartas e sextas. Me sentia muito bem lá. Comecei logo a ajudar a anotar o nome das pessoas na garrafa de água fluidificada, que é igual à água santa da Igreja Católica. Ou água benta, acho, né? Eu acho, né? E aquela que o pastor faz a oração na igreja evangélica. Não sei bem explicar. Tipo... Todo mundo tem a sua água... benzida, fluidificada, benta, enfim, ungida. Nesse tempo, Ricardo praticamente sumiu. Voltou no meu aniversário. Me trouxe presentes e 1000 coisas. Deixou na portaria. Eu estava frequentando o centro e fui orientada a aproveitar esses momentos de aproximação para ver se ele realmente queria ajuda. Meio que... Não vire as costas para quem te pede ajuda, mesmo tendo te feito mal, perdoe. Então, fazendo muitas orações, às vezes eu dava corda para ele, escutava o que ele vinha me falando, mesmo desconfiando que tudo era mentira. Chamava ele para ir ao centro comigo, ele dizia que ia, mas na hora sumia. Não atendia o telefone, nada. Comecei a rezar firmemente para que Deus tirasse ele da minha vida se fosse ficar naquela situação que ainda me chateava. Não como antes, mas chateava. O tempo foi passando e cada vez menos ele aparecia. Esporadicamente ele me mandava mensagens e aparecia de surpresa na minha casa, mas isso não me afetava tanto mais. Eu sabia que ele estava com a menina que havia me ligado. No fim de abril era aniversário dele. No dia, ele me mandou mensagem no fim da tarde já, me perguntando se eu não iria dar-lhe os parabéns. Eu dei um parabéns bem seca e aproveitei para dizer que era a última vez que nos falaríamos, que para mim já tinha dado, e eu não queria nem mais ser amiga dele, que eu tinha tentado de todas as formas e não dava mais. Na hora ele me ligou mais de 46 vezes. É louco. Eu recusava todas as ligações. Me lembro de ter mandado um print para uma amiga e falado que ele tinha ficado louco. Mais de 46 vezes. Eu me sentia mal, Ana.
Não só por ele brincar comigo, aparecer e sumir milhões de vezes. Eu me sentia mal porque parecia que todo esforço que eu fazia para me afastar era em vão. Eu ficava a maior parte do tempo sozinha e a maioria das pessoas que se diziam minhas amigas haviam se afastado. Até a família dele, que antes me adorava e me tratava super bem, dizia por aí que eu tinha ficado louca. Eu e a irmã dele éramos muito amigas e ela tinha começado a me tratar muito mal, isso quando falava comigo. Eu sentia que tinha feito as maiores burradas da minha vida. Pensava em largar tudo e voltar para minha cidade no interior. Eu havia me mudado para aquela cidade toda feliz, com a expectativa de uma vida nova, conhecer novas pessoas e tudo mais. E estava assim, me sentindo destruída. No outro dia, cheguei no centro espírita chorando muito. Pedi pelo amor de Deus para que me explicassem o porquê daquilo tudo. Já faziam meses que minha vida tinha virado um caos, e por mais que nos últimos 2 meses as coisas tenham melhorado, eu precisava que acabasse de uma vez por todas. Então, todos na sala fizeram uma oração, e ao acabar, o senhor Cláudio, chefe do trabalho, pediu para que eu mentalizasse o Ricardo. Poucos segundos ele disse o estar vendo que nós dois já estávamos nessa de ficarmos juntos e termos problemas já há algumas vidas. Sim, Ana, vidas. Relatou que éramos espíritos que se atraíam, mas que não faziam bem um para o outro. Espíritos que já viveram muitas coisas juntos durante várias existências, mas que sempre acabavam prejudicando um ao outro. Disse também, Ana, que com o passar das encarnações, ou das vidas, como preferir dizer, eu tinha conseguido aprender muitas coisas sobre o amor e sobre respeitar os outros, mas que ele não. Ele continuava com a alma endurecida e egoísta. Relatou que termos nos encontrado não era algo do destino, mas que aconteceu, pois algumas almas acabam se atraindo. Assim como coisas que acontecem que nós escolhemos antes de encarnarmos no nosso plano encarnatório. Mas que havíamos falhado mais uma vez, que mais uma vez esse encontro trouxe grande sofrimento. Só que dessa vez eu poderia me redimir, rezando por ele, já que eu havia tentado muitas coisas para ajudá-lo e ele me virou as costas. Eu contei ao Sr. Cláudio que várias vezes Ricardo, que se dizia médium, me falou que eu era um espírito atrasado e maldoso. Perguntei se isso era verdade. Ele me sorriu gentilmente e disse que não, que eu já havia melhorado muito nas minhas últimas encarnações e que todos aqui na Terra estão aqui para melhorar mesmo. Sr. Cláudio, nesse momento, ficou em silêncio, como se estivesse olhando o horizonte atrás de mim. Ao voltar sua atenção para a nossa conversa, me disse que via Ricardo como se fosse um homem antigo, um viajante que tinha uma mulher em cada lugar que passava, e que ele carregava uma caixinha, como se fosse uma caixinha de joias. Essas joias representavam as pessoas nos quais Ricardo se envolvia e manipulava para que ficassem completamente envolvidas com ele, que ele ainda não tinha aprendido o amor sem interesse, que brincava com as pessoas por mero prazer e quando se cansava deixava-as desoladas. Tratava as pessoas como joias, como troféus, que para ele não tinham valor sentimental, mas lhe alimentavam o ego. Simplesmente isso, sem sentimento verdadeiro nenhum. Pediu para que eu me afastasse dele, se quisesse ter uma vida em paz, que eu orasse por ele e não lhe desejasse mal. Lhe pedisse perdão por algum mal que eu tenha feito no passado e lhe perdoasse também, pois almas endurecidas, no fundo, são almas sofredoras. Ele, por ser uma pessoa amargurada e que não possuía sentimentos bons por mim, acabava sugando minhas energias. Nada que eu fizesse ajudaria isso, pois ele tinha maldade no coração. E esteve comigo porque eu morava sozinha e tudo mais. Tinha uma qualidade de vida bem legal, digamos,
Esteve comigo para usufruir do que eu podia oferecer. Disse também, Ana, que alguns encontros acontecem como oportunidades para o crescimento de ambos ou para reparo de coisas do passado. Mas tudo depende do que fazemos a partir desses encontros. Nesse caso, foi um imenso desencontro na realidade. Então, naquela noite eu não dormi. Chorei muito, Ana, pois sentia no fundo do meu coração e que aquilo que me foi dito era verdade. Chorei, 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 chorei. Pedi com toda a minha fé que Deus me desse forças para encerrar essa história de uma vez por todas. Pedi perdão a Ricardo também, em oração, que se eu tivesse magoado ele em algum momento das nossas existências, que ele perdoasse. E assim fui fazendo todas as noites. Orava, implorava que a Mãe Maria Santíssima me desse forças para colocar a cabeça e as coisas no lugar. Ricardo me apareceu pela última vez no dia 8 de junho. Fui muito sincera com ele e pedi que não aparecesse mais, que eu já sabia que ele estava bem com a fulana, namorada nova dele. Ele mais uma vez chorou e disse que não conseguia se afastar, que ele pensava muito em mim quando ficávamos mais de 2 dias sem nos falar. Parecia que fazia uma eternidade e ele pensava em mim o tempo todo. Eu disse que isso não era amor, fazia tempo, que talvez jamais tivesse sido, que ele estava obcecado por mim e eu queria seguir a minha vida, como ele tinha seguido a dele. No outro dia, troquei novamente meu número de telefone, proibi as pessoas de falarem com ele sobre mim. Tive uma conversa muito séria com o meu síndico e com o meu porteiro e proibi sobre todas as circunstâncias que ele entrasse. De jeito nenhum, que eu chamaria a polícia se isso acontecesse. Continuei frequentando o centro espírita todos os dias. Comecei a trabalhar mediunicamente. Passei a controlar minha mediunidade através do estudo do livro dos espíritos e afins. Minha vida foi voltando aos eixos. Nessa altura, eu já estava saindo com outra pessoa, que inclusive estamos juntos há 3 anos. Nunca mais vi o Ricardo. Ele veio ao meu prédio uma vez, mas foi mandado embora e o porteiro lhe falou que eu estava com outro. Ele me contou isso todo sem graça, é um senhor bem agradável. Também procurou minha irmã, pedindo para que eu falasse com ele. Proibi ela de respondê-lo. Soube por uma amiga que ele já teve mais de 6 namoradas depois de mim, e que todas acabam quase que da mesma forma. Ainda tenho pesadelos, acordo com a sensação de que ele está com problemas, mas só rezo por ele e logo passa. Hoje sou noiva e meu noivo é uma pessoa maravilhosa que me impulsiona a crescer e temos uma relação muito saudável, ao contrário da que tive. Estamos planejando nos casar ano que vem. Lhe contei esse relato para que as pessoas ficassem atentas em suas relações tóxicas e abusivas. Na época, eu não me dava conta do tamanho do pântano em que eu estava me afundando. Achava que eu era fraca, que era problemática e até hoje carrego esse rótulo. Não tenho mais contato com quase ninguém que fazia parte da minha vida naquela época. Muitos se afastaram achando que eu era louca mesmo. Ana, por mais que achamos que gostamos de uma pessoa, por mais que queiramos o bem dela, não é possível ajudar nada e nem ninguém que não quer isso. E principalmente, nada vale mais que nosso bem-estar. E por mais que a pessoa esteja ao nosso lado, dizendo querer o nosso bem, ela pode ser o nosso maior mal. Às vezes intencionalmente, às vezes por ainda ser um espírito atrasado. Espero que se alguém estiver ouvindo esse relato e esteja em um relacionamento complicado, possa refletir sobre isso. Obrigada por ler e sou muito fã do canal. Beijos na família, nos bebês rampiros, adoro os seus relatos e sempre escuto quando estou fazendo os meus afazeres em casa. Meu noivo morre de medo e eu fico rindo dele. Beijos, fiquem com Deus. Obrigada. Ela! Bendito. Bendito. Às vezes a gente acha que porque eu amo muito, ou porque não sei o que, às vezes é coisa de outra vida, gente do céu. Um evoluiu, o outro não, mas continua grudando.
a gente é obsidiado por pessoa viva também. Que suga as nossas energias, que deixa a gente à beira da loucura. E o negócio é se afastar, mas não desejar o mal, né? Não grudar no pescoço e querer matar, embora isso seja quase inevitável, dependendo da situação. Mas sabe, larga a mão, manda. Você vê, se você tiver numa situação dessa, lógico, olha só. O cara traiu, mentiu, saiu com o carro dela pra pegar a melhor amiga. E você encontrar essas mensagens no WhatsApp, as fotos, saber que saiu no seu carro. Olha se não é pra voar no pescoço, não é? Mas aí você fala, eu vou dar show, eu vou ficar mal falada, eu vou ficar de barraqueira por conta de umas coisas dessa. Simplesmente dá tchau. Fala, cospe, sabe? Tipo, você não vale a minha garganta. Você não vale a minha rouquidão que eu vou ficar por gritar. Você não vale ou estragar a minha unha de tentar bater em você, sabe? Então, tchau. Tchau. Vai lá. Carregue toda essa porque isso carrega energia negativa, gente, porque isso aí não tá certo. Então vá lá, assuma, sabe? Você não quer, vai lá. Seja feliz. Me larga. Some da minha vida. Simplesmente suma da minha vida. Some da minha frente enquanto eu estou controlada. Sabe? Mais ou menos assim. Então larga a mão, porque se ficar guardando faz mal pra gente mesmo, segue a vida, né? Mas olha só, você viu, ela chega a ficar de cama. E essa é a terceira vez que eu ouço de uma situação dessa, que você começa a ficar fraco, que você não come, e acaba engordando, que não sabe nem da onde. Engorda, incha, por energia negativa. Alguns perdem muito peso e chegam a ficar esquelético, assim, bem mal. E outros, apesar de não comer, de vomitar o tempo todo, tudo engorda. É a terceira pessoa que eu vejo assim que diz que engordou inexplicavelmente. Bom, tá certo que a ansiedade aumenta, às vezes, que nem ela falou, tinha dia que ela passava o dia inteiro sem comer nada e tinha dia que ela podia comer o mundo, comia tudo, né? Tem esse distúrbio, mas se não me engano, outro relato foi parecido, só que em vez de ser namorado, era uma amiga suga-suga da moça, não é? Enfim, a quem possa servir é bom. Deixa a opinião de vocês, tá? Aqui no Superchat. Vamos ler o Superchat.